Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos! Estamos finalmente chegando ao fim, embora eu tenha certeza de que o coração está aí mega acelerado, desesperado, não é? Já achando que não sabe nada. Gente, você está preparado sim. Veja, esse é um sentimento, eu canso de dizer, é um sentimento extremamente normal. Todo mundo passa por isso, todo mundo fica exatamente desse jeito, achando que, veja bem, não sabe nada, que não consegue estruturar nada e tal. Você vai ver na hora da prova, você vai abrir aquela prova, você vai olhar e vai falar assim, gente, eu sei isso. Essa sensação do nervoso, ela vai acabar quando você olhar a prova e falar assim, poxa, tranquilo, né? Eu vou conseguir fazer tudo. Então, como é essa situação da apelação no caso do tribunal do júri? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que, na verdade, quando a gente pensa no procedimento do tribunal do júri, a gente tem que lembrar que existe a primeira fase e existe a segunda fase, não é isso? No procedimento do júri. E aí, vejam, quando a gente está diante da primeira fase, então, no tribunal do júri, o que a gente tem, eu vou voltar aqui para esse mesmo slide, é um rito bifásico. Fato é que, ao final desta primeira fase, o juiz vai proferir uma dentre 4 decisões possíveis. Quais são as 4 decisões possíveis aqui, ao final da primeira fase do procedimento do tribunal do júri? Pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, lá do artigo 415 do CPP. Então, reparem, gente, ao final dessa primeira fase do júri, e aí é uma coisa que você tem que ter atenção, se é só você olhar no código, essas decisões estão todas juntinhas. O 413 trata da pronúncia, o 414 da impronúncia, o 415 trata da desclassificação, da absolvição sumária, e o 419 e 417 vai tratar da desclassificação e da pronúncia por um crime menos grave. Então, de pronúncia que começa com consoante, é recurso em sentido estrito que também começa com consoante. De desclassificação, né, desclassificação, que começa com consoante, é recurso em sentido estrito que começa com consoante. No entanto, a primeira possibilidade de apelação que surge dentro do procedimento do tribunal do júri, ela surge em razão de uma impronúncia ou de uma absolvição sumária. Então, a gente sabe, e aí está aqui, olha só, hipótese de cabimento, primeira hipótese de cabimento, contra a decisão da primeira fase do tribunal do júri, olha só, certo? Contra a decisão da primeira fase, cabe impronúncia ou, contra a decisão de impronúncia ou de absolvição sumária, cabe apelação. Só que, gente, olha para cá. Vamos imaginar a seguinte situação. Você é o advogado do réu. O réu foi absolvido sumariamente. Graças a Deus, você vai recorrer por quê? Não é você que vai recorrer. Quem vai recorrer é a acusação, né? Então, quando a gente pensa numa apelação a ser interposta contra a decisão de absolvição sumária ou contra a decisão de impronúncia, quem recorreu foi o acusador. Então, foi o Ministério Público que recorreu? Ou se foi, por exemplo, uma ação penal privada subsidiária da pública, é a vítima querelante que está recorrendo contra a decisão de impronúncia ou contra a decisão de absolvição sumária. Ana, mas e se ocorrer exatamente essa situação? Então, tecnicamente, pode aparecer na nossa prova uma apelação elaborada pela acusação. Você aí deve ter sido contratado por quem? Pela vítima. Aí vamos lembrar da anamnese? Quem é que me contratou? Foi o acusado ou foi a vítima? Eu estou figurando como órgão de acusação ou como órgão de defesa? Ana, me surgiu aqui uma dúvida. Vamos imaginar que o réu tenha sido impronunciado.
Olha só. Ele foi impronunciado, ou seja, o juiz impronunciou alegando que existe insuficiência de provas. E aí proferiu uma decisão de impronúncia. Beleza. E quem me contratou não foi a vítima, não. Quem me contratou foi o réu. Porque tem lá no processo elementos que dariam a ele o direito de ser absolvido sumariamente, tipo assim, por uma excludente de ilicitude. Nesse caso, pode ser que eu tenha que preparar uma apelação contra a decisão de impronúncia, procurando uma absolvição dele, porque absolver é melhor do que impronunciar. Afinal de contas, a absolvição sumária faz coisa julgada, é uma sentença que absolve, mas a impronúncia é uma decisão que não faz coisa julgada material. Então, lá na frente, se surgir nova prova, uma nova denúncia poderá ser oferecida contra ele. Pensou bem, pensou muito bem, certo? Então, gente, o que você vai olhar é quem é que está te contratando. Você, veja bem, está sendo contratado pela vítima porque o réu foi impronunciado e você quer que ele seja pronunciado? Você foi contratado pela vítima porque o réu foi absolvido sumariamente, você quer apelar para buscar a pronúncia desse réu? Sim, porque se você foi contratado pela vítima, você quer o ruim para ele, não é o bom para ele, né? Para o acusado. Entenderam? Agora, pode ter acontecido de quem te contratou foi o próprio réu. E aí ele não está satisfeito com o fato dele ter sido impronunciado, porque ele quer ser absolvido sumariamente. Beleza, também pode. Entendeu? Agora, fato é, gente, que a apelação só cabe na primeira fase do procedimento do júri se você estiver diante de uma decisão de impronúncia ou de uma decisão de absolvição sumária. Só nessas duas hipóteses é que nós teremos a possibilidade de interpor uma apelação na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Hipótese. Quais são os motivos que levam a uma absolvição sumária ao final da primeira fase do júri, né, depois da colheita de provas? O réu pode ser absolvido sumariamente, lembrando que nessa absolvição sumária do júri é possível que ele seja absolvido porque possui doença mental e é incapaz de compreender a conduta por ele praticada, hipótese em que vai ser aplicada a medida de segurança. A medida de segurança só pode ser aplicada, essa absolvição sumária com aplicação de medida de segurança só pode acontecer se aquela for a única tese defensiva. Se tiver uma outra tese defensiva, eu tenho que dar a chance dessa outra tese defensiva acontecer lá no plenário do julgamento. Tudo bem? Fato é, gente, que olha para cá, preciso muito, muito, muito que você preste atenção nisso. Pode acontecer do réu ter sido impronunciado, e impronúncia é, o juiz disse, insuficientes as provas, extingue o processo sem julgamento do mérito. E o nosso réu querer ser absolvido por negativa de autoria? Querer ser absolvido? Pode acontecer. É pouco provável. Mas o pouco provável não existe para a gente tem que pensar que pode acontecer de tudo. Entenderam? Não acredito. Mas vai que. Importante que você saiba, né? Sempre você vai pensar assim, pô, tá aqui a situação do cara, tem chance de melhorar para ele? Né? Entendeu? Quando você é contratado pelo réu, tá? Então, voltando. Então, quais são as hipóteses de apelação na primeira fase do procedimento do júri? Contra a decisão de impronúncia ou contra a decisão de absolvição sumária. Então, é preciso que a questão diga, o réu foi impronunciado. É preciso que a questão diga, o réu foi absolvido sumariamente com tal motivo. Certo? A vítima te contrata. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo. Agora, reparem, vamos voltar para cá. Então, novamente, nesse caso, gente, você tem que lembrar que você estaria sendo contratado pela acusação. Então, se o réu foi pronunciado e ele quer recorrer contra a pronúncia, recurso em sentido estrito. Se foi desclassificado, recurso em sentido estrito. Consoante com consoante.
Agora, se foi impronúncia, vogal, ou absolvição sumária, vogal, o recurso é apelação. Novamente, artigo 416. Gente, a impronúncia está no 414. A absolvição sumária no 415. Custa você ler um artigo para frente? Na hora da prova? Aí deu um branco. Leia o artigo. Vai lendo o código, você vai achar as coisas. Procure no índice. Ficou claro? Olhe as remissões. As remissões vão salvar a sua vida na prova. Muito bem, voltou. Aí, reparem, gente. Agora, vamos imaginar que a hipótese não seja de primeira fase do julgamento do júri. Vamos imaginar que nós estejamos na segunda fase. No dia do julgamento em plenário, o réu foi condenado, o réu foi absolvido, enfim. E aí eu tenho, neste caso, uma sentença proferida pelo próprio Tribunal Popular, em razão de um veredito dos jurados. E aí, nessa segunda fase, veja, então, nas respostas aos quesitos, pode acontecer do réu ser condenado, pode acontecer do réu ser absolvido, ou pode acontecer, veja, da conduta ser desclassificada. Mas mesmo quando acontece a desclassificação, ela acontece em razão de um veredito que foi dado pelo jurado. Então, veja, os jurados podem dizer que condenam, os jurados podem dizer que absolvem, ou os jurados podem dizer o crime não é doloso contra a vida. E se os jurados fizerem isso, estão dizendo assim, olha só, o crime não é doloso contra a vida, então eu não vou julgar, não sou eu a julgar. Juiz, a coisa é sua. E aí o juiz é que vai julgar, como se singular fosse. Mas, de qualquer forma, seja condenação, seja absolvição, seja desclassificação, daqui vai sair uma sentença. Essa sentença que surge em razão do veredito do júri, o recurso é a apelação do 593, inciso 3º do CPP. Tudo bem, gente? É entendido? Veja, não interessa qual foi a decisão proferida. Se o réu foi condenado, se o réu foi absolvido, ou se o veredito dos jurados foi de que o crime não seria doloso contra a vida e o juiz presidente julga. Porque a gente tem que lembrar que ocorre aquele fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, ou seja, ocorre a prorrogação da competência. Então, realmente, se os jurados chegam lá nas respostas aos quesitos e indicam, né, que, veja, o crime não é doloso contra a vida, mas, Ana, como é que isso acontece? Então, a quesitação, gente, ela é assim, olha só, tudo tem no seu vademecum. É só você pegar o mozão, abrir, e aí você vai encontrar tudo lá bonitinho. Então, vamos lá, vamos pegar o CPP, né, e vamos procurar o procedimento do tribunal do júri. E aí a gente vai achar lá pela 470 e pouco, por aí, viu? É onde você vai encontrar. Qualquer coisa a gente tem índice remissivo, tá? Então, veja só, o que a gente precisa? Estou na dúvida, vou lá, procuro procedimento do tribunal do júri. Aí eu tenho, imagine, né, lá no artigo 500 e pouco, 400 e pouco, veja, a ordem em que o juiz deve apresentar os quesitos, viu? Então, está escrito isso no código. Gente, a grande vantagem do júri é que absolutamente tudo que você precisa está no código. Todos os detalhezinhos do que tem que acontecer, ok? Então, presta atenção. Onde é que estão as recusas? Aí você vai procurar lá da formação do conselho de sentença. Então, pelos títulos você vai encontrando, né? E aí, reparem, dentro da parte relativa ao questionário e sua votação, está escrito assim, artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre, primeiro quesito, materialidade do fato. Então, essa é a primeira pergunta que o juiz vai fazer, que o juiz presidente vai fazer aos jurados. Tipo assim, a vítima faleceu conforme demonstra laudo de folhas tais? E aí os jurados vão depositar os seus votos na urna.
mas eu não consigo entender a sistemática do júri, porque, repare, tem lá um laudo de exame cadavérico dizendo que aquela pessoa morreu. E aí o juiz vai fazer uma pergunta dessa? Sim. E aí os jurados podem responder não? Podem, porque eles têm íntima convicção, né? Porque no primeiro momento, gente, tudo parece muito bonitinho, mas vamos pensar na Elisa Samúdio, né? A hipótese do Bruno, jogador de futebol, o jogador de futebol. Então, repare, era possível que os jurados desde logo dissessem, olha só, não tem cadáver, não tem vítima. Entendeu? Então, os jurados não fizeram isso, porque existiam outras provas, né? Lembrando que quando a gente pensa em exame de corpo de delito, não é necessariamente o laudo cadavérico. Por exemplo, um exame de DNA sobre uma quantidade muito grande de sangue é, comprovadamente, uma prova da materialidade. Se um perito disser que aquela quantidade de sangue que estava espalhada ali, né, era suficiente para causar a morte da pessoa, daquela vítima, veja, não foi o caso da Elisa. No caso da Elisa, tinha prova testemunhal. Lembra? Olha só, o exame de corpo de delito é indispensável, direto ou indireto. Mas a prova testemunhal configura o que a gente chama de corpo de delito indireto, ok? Então, presta atenção, gente. Primeiro se pergunta sobre a materialidade. Depois, a pergunta é sobre a autoria. E aí, se os jurados responderem sim para a materialidade e sim para a autoria, agora o juiz vai fazer um terceiro quesito obrigatório. Esse quesito obrigatório, ele é assim: o jurado absolve o acusado? Repare que coisa estranha, né? Os jurados disseram sim, tem materialidade. Os jurados disseram sim, tem autoria, porque se tivesse não para qualquer uma das duas perguntas, tem materialidade? Não, está absolvido. Não precisa nem fazer as outras. Entenderam? Mas os jurados disseram sim para materialidade, sim para autoria. Aí o juiz vai perguntar, o jurado absolve o acusado? Gente, esse quesito consagra, dentro do procedimento do júri, a íntima convicção. Ninguém precisa saber por que o jurado condenou ou absolveu. Eu só quero saber se o jurado condena ou absolve. Então, o terceiro quesito é obrigatório. Primeiro, materialidade, depois, autoria, depois, o jurado absolve o acusado. Depois, se os jurados não absolverem o réu, aí o juiz vai continuar a quesitação, vai perguntar se existe circunstância qualificadora, causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisão posterior que julgue admissível a acusação, certo? Aí depois vai continuar fazendo as perguntas. Gente, olha só, viu como eu também não sei a ordem dos quesitos? Se eu precisasse, na hora de uma prova ou na hora da minha vida, se eu precisar fazer uma apelação contra uma decisão do tribunal do júri e observar se existe alguma nulidade em razão da falta de um quesito essencial ou de uma inversão na ordem dos quesitos, gente, eu ia abrir o vade-mecum. E repararam que eu também não sei o artigo de cor? Não, eu ia procurar igual você na hora da prova. Entenderam? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você vá lá no artigo 564, presta atenção nisso, artigo, onde eu botei a caneta? Só Deus para entender isso. O que eu fiz? Achei. Enfim, você vai lá no artigo 564, tá? Ó. 564, inciso 3º, a linha K, tudo bem? Que é a que trata da nulidade por ausência, falta de quesito essencial, certo? E vai fazer uma remissão no 564, 3K, tudo bem, gente? 3K, veja, está ausente o quesito ou a resposta. Você vai fazer uma remissão para o artigo 483, ambos são do CPP. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, na hora da quesitação, os quesitos vão sendo formulados. Vamos imaginar que os jurados tenham dito sim para a materialidade, sim para a autoria. Aí o juiz fez a pergunta, o jurado absolve o acusado? Os jurados disseram não. Aí o juiz vai continuar perguntando. Vai chegar uma hora que o juiz vai fazer uma pergunta sobre o dolo.
vai fazer a pergunta assim: tinha o réu a intenção de matar a vítima? E aí vamos imaginar que os jurados respondam não. Se os jurados responderem não, gente, os jurados acabaram de dizer assim: olha, o crime não é doloso contra a vida. E aí, se ocorre a desclassificação em plenário, certo? Qual vai ser o recurso cabível? Novamente, de qualquer uma das sentenças proferidas pelo tribunal do júri, veja, seja condenando o réu ou absolvendo do crime doloso contra a vida, ou uma sentença do juiz presidente dentro do júri, numa situação de desclassificação, condenando ou absolvendo o crime desclassificado, veja, saiu do júri aquela sentença, então o recurso é a apelação do artigo 593, inciso 3º do CPP. Ficou bem claro, gente? Então, agora presta atenção. Quem pode estar me contratando? Pode ser que eu tenha sido contratada, não é isso? Pelo acusado. Então, quem me contratou foi o acusado, certo? Então, peraí. O réu é o cliente. Ficou claro? Neste caso, gente, a minha apelação contra a decisão do tribunal do júri, ela terá prazo de 5 dias. Ficou claro? Na forma lá do artigo 593 do Código de Processo Penal. Certo? Então, a apelação, prazo de 5 dias. Certo, gente? Entendido? Mas, reparem, e se quem me contrata é a vítima? Aí nós temos que nos lembrar do que nós falamos na aula anterior. Veja, na aula anterior, nós mostramos a você que a apelação da vítima, certo? Ela tem o prazo previsto no artigo 598. Então, veja, se a vítima ou o seu sucessor é o cliente, então, nesse caso, a minha apelação seja, gente, uma apelação contra a decisão de impronúncia na primeira fase do júri, seja uma apelação contra a decisão de absolvição sumária na primeira fase do júri, ou seja, uma apelação contra a sentença do plenário do julgamento, não importa. Veja, se é uma apelação da vítima, aí a minha apelação tem que estar também fundamentada no artigo 598. Então, eu vou incluir na fundamentação da peça prático-profissional o artigo 598 do CPP. Lembra que eu mostrei aqui? Olha só. Tá? Então, é o 415 com 416, o 416 com 593.1, combinado com 598. Então, eu vou recorrer pela vítima. Então, na verdade, a minha apelação tem, além do artigo 593, veja, também o artigo 598 do CPP. E aí, qual é o prazo? Depende. Não é isso? Se a vítima está habilitada, ó, ela já estava com o advogado funcionando dentro desse processo? Porque se ela foi habilitada em momento anterior, o meu prazo é de 5 dias. Não é isso? Agora, se a minha vítima não está habilitada, eu vou ter que incluir na petição de interposição o pedido de habilitação. Lembra disso? Tá? E aí o meu prazo será de 15 dias. Tranquilo, gente? Na tal peça que caiu, que foi uma apelação, em que o cliente era o pai da vítima, a vítima morreu, ocorreu uma absolvição sumária, o pai da vítima procura o advogado e contrata o advogado para apelar contra a sentença da primeira fase de absolvição sumária. E aí, veja, a questão dizia que a vítima que não estava habilitada, então a vítima não estava nos autos. Como a MP não recorreu, a vítima procurou um advogado e pediu para ver o que podia ser feito. E aí o prazo foi de 15 dias, mas na petição de interposição
tem que ter o pedido de habilitação. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Você não vai esquecer. Ana, é muita coisa. Sabe por que você não vai esquecer? Porque está no vade-mecum. Você já fez a remissão, tá? Aí, repare. Agora, vamos lá. Então, eu já sei quando cabe a apelação do júri. Então, cabe a apelação contra a decisão de impronúncia. Cabe a apelação contra a decisão de absolvição sumária. Só que quando eu apelo da impronúncia, o que eu quero? A pronúncia. Quando eu apelo da absolvição sumária, o que eu quero? A pronúncia. A não ser que seja um réu que foi impronunciado e quer ser absolvido sumariamente. Pouco provável, mas pode acontecer, né? Aí, nesse caso, eu vou querer a absolvição sumária. Eu estou pelo réu, eu quero o melhor para ele. Eu estou pela vítima, eu quero infernizar a vida do réu, né? É simples, veste a camisa. Bom, mas aí veja só, gente. Quando eu apelo contra uma decisão proferida na sessão de julgamento, nós temos um problema. O problema que eu cheguei a mencionar no final da aula anterior é a soberania dos vereditos. Então, quando a gente olha o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, a gente vai observar que lá no artigo 5º está como garantia individual fundamental a soberania dos vereditos. E o que significa isso? Significa que quando eu apelo contra uma decisão proferida pelo tribunal do júri, o meu pedido não pode ser para o tribunal reformar a decisão dos jurados. E por que ele não pode reformar a decisão dos jurados? Porque o veredito é soberano. Então, o máximo que pode acontecer, caso o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, se for um júri federal, o máximo que os desembargadores no julgamento desta apelação poderão fazer será dizer assim: se o júri está errado, vamos levar esse réu novamente a julgamento. Entenderam? Com outro júri. Então, como existe soberania dos vereditos, a apelação contra a decisão do tribunal do júri, ela é, na verdade, gente, uma apelação que tem na interposição a indicação das alíneas, que são os motivos pelos quais se está recorrendo. Ficou claro? Entendido, gente? Agora, novamente, quando a gente trabalha com uma apelação contra as decisões do tribunal do júri, a apelação é limitada, o que está, inclusive, especificado na súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, que diz assim: o efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Ou seja, quando eu apelo, eu tenho que indicar lá no artigo 593, inciso 3º, em qual das alíneas eu vou interpor o meu recurso. Eu estou alegando que existe uma nulidade após a pronúncia? Eu estou alegando que o juiz proferiu uma decisão contrária à lei ou contrária ao veredito? Eu estou alegando que o juiz errou ao aplicar a pena? Ou quem errou foram os jurados, porque a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos? Por que eu preciso, quando eu interponho a apelação contra a decisão do júri, por que eu preciso indicar a alínea? Porque é com base nisso que o tribunal vai identificar o que ele vai fazer ali, o que eu quero, o que aquela parte apelante, o que o recorrente quer. Ele quer a desconstituição do veredito, ou seja, ele está criticando o júri ou ele está criticando o juiz? Porque depende disso que o tribunal vai poder fazer.
A decisão dos jurados não pode ser modificada pelo Tribunal de Justiça, mas a decisão do juiz presidente pode. Então, se o veredito dos jurados está ok, não precisa ser mexido. E o juiz errou na hora de aplicar a pena, aplicou uma pena alta demais, uma pena baixa demais. Então, nesse caso, o próprio tribunal pode reformar a decisão, né? Agora, se eu olho para aquele caso e verifico que, na verdade, a prova toda dentro do processo caminha para uma determinada hipótese, os jurados, apesar de todas as provas serem a favor do réu, condenaram o réu. Então, quem errou foram os jurados. E aí eu vou dizer, olha, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Ana, exatamente o que é essa decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos? Cuidado. Olha só, decisão manifestamente contrária não significa a opção do júri por uma das teses no processo. A grande maioria dos processos que são levados ao júri popular tem provas que são favoráveis à tese da acusação e provas que são favoráveis à tese da defesa. Quando os jurados optam por um conjunto dessas provas e condenam ou absolvem, mas tinha prova para os dois lados, a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos. Ficou claro? Então, na nossa prova, se cai uma questão como essa, buscando que você ataque a decisão dos jurados, a questão vai deixar muito claro que toda a prova dentro do processo, ou a grande maioria das provas, era a favor do réu e o réu foi condenado. Ou a grande maioria das provas era contra o réu e o réu foi absolvido. Ou ainda, toda a prova era de que o crime não era doloso contra a vida e os jurados, mesmo assim, entenderam que era, né? Então, nesse caso, você vai estar diante de uma hipótese em que você tem que alegar, olha, a decisão dos jurados é manifestamente, a palavra já diz para você o que é, contrária à prova dos autos. Quero novo júri. E reparem, gente, que tudo é muito fácil. A gente que complica. Você tem uma tendência a querer complicar as coisas. Lembra, desde o primeiro minuto, eu falo para você assim, na hora da prova, você tem um amigo, um pai, um filho, um irmão, um amante, um namorado, um marido. E esta figura importante na sua vida na hora da prova é o vade-mecum. Abra o vade-mecum. Leia os artigos. Ana, mas eu vou ler o artigo inteiro, vou ler tudo. Não, gente. Você não está falando de apelação no júri? Você não está lá no artigo 593? Custa, na hora da prova, se você tiver na dúvida, você lê o finalzinho do artigo 593, lê o resto do artigo. A gente volta já já.